Boom do Ibovespa! Esse é o primeiro vídeo do canal de 2022, então feliz 2022. E nesse vídeo eu vou falar as minhas razões, e o cenário de por que é um bom momento para se investir na bolsa. Mas antes de começar esse vídeo, me comentem como é que vocês estão aí nesse primeiro momento aí de 2022 em relação à bolsa, otimistas ou não. Eu vou sortear um livro, O Príncipe. Esse é o meu livro número 1, já li diversas vezes, tenho diversas versões, acho fenomenal. E uma garrafinha do canal. O resultado sai na próxima terça-feira, às 9h30 da noite no meu Instagram. Então, para participar, basta comentar. Também deixei nesse vídeo aqui o nome de algumas pessoas que foram sorteadas no ano passado, e não vieram falar comigo aí para ser enviado os livros, e as garrafinhas. Então, por favor, comentem aí, achem os nomes de vocês, caso sejam os vencedores dos resultados. E vamos lá, o ano mal começou, a bolsa começou a encaixar em um movimento de alta, algumas falas, e algumas pessoas relevantes no mercado se posicionando em relação a 2022. O Volpon, ex-diretor do Banco Central, falou aí que o câmbio está deprimido demais, a gente pode estar diante de um boom no Brasil, em 2023. Luiz Stuberg, o maior, sem dúvidas, gestor de bolsa do Brasil, que tem um fundo, o famoso verde, que desde 1997 até hoje está rendendo mais de 18.000%, e o ano passado ele teve uma performance negativa, caiu um pouco mais de 1%, é a segunda vez na história que isso acontece em um ano, e a maior posição dele no fundo, são em ações brasileiras, porque ele acha ainda que está descontado. Então tem muita coisa acontecendo, então vou começar a traçar aqui quais são os pontos importantes para 2022, que está começando. Esses gráficos, a carta do verde do Stuberg, que ele falou em relação à performance dele, o que ele está vendo, vou deixar no meu Telegram, o link está aqui embaixo também, se você não faz parte, entra lá no meu canal. Bom, vou colocar aqui na tela para vocês o descolamento da nossa bolsa, do Ibovespa, naquele movimento que eu falei muito ano passado, que até julho de 2021, a bolsa vinha acompanhando os mercados, depois isso descolou em função do político, do fiscal. Esse movimento continua, então quando a gente pega aqui o último ano, Bovespa caindo 13%, a Rússia subindo 7%, México subindo quase 18% e Índia subindo 23%, um descolamento total aqui do índice Bovespa em relação aos outros mercados, muito mais em questões internas, e muito mais amplificadas, porque quando a gente pega o ano passado, o investidor estrangeiro entrou com mais de 100 bi. Então, é um movimento de entrada de capital, mas teve um movimento de redução de capital aqui do investidor local, do institucional, em função dessa questão política. Então, esse descolamento é muito importante, tá, pessoal? Outro ponto aqui que eu trago para vocês é a retomada do preço das commodities. Então, as commodities, que no segundo semestre ali sofreram, tivemos alguns pontos, questão do Covid, tivemos a China, ano passado, no segundo semestre, ali pressionando o mundo com os pontos ali em relação à construção civil, com a Evergrande, que fez o minério de ferro desmoronar, que levou ali grande parte das commodities juntas. A gente viu que nada mudou, estruturalmente, a gente vê essa retomada. Então o petróleo aqui, que chegou ali abaixo dos 70 dólares, já ali acima dos 84, retomando, isso ajuda, quando a gente pega a nossa bolsa, que tem uma predominância de empresas atreladas ao mercado de commodities, o Brasil também como grande exportador, e o minério de ferro também, aqui no caso o futuro, minério de ferro chegou a ser negociado acima de 200 dólares em 2021, e aí desmoronou, foi para casa dos 90, com a tensão na China. A gente vê aqui uma retomada na casa dos 126 dólares a tonelada, aqui é o futuro, dá uma diferencinha em relação ao spot para quem está olhando, tá, pessoal? Outro ponto importantíssimo, tá? E esse muita gente tem chamado a atenção, é a questão do câmbio, do real aqui. Quando a gente pega um período aqui, 6 meses, o que a gente vê? Eu peguei aqui o real, o peso mexicano, o peso chileno e o rublo, a moeda da Rússia. A gente vê aqui um movimento de alta, mas o Brasil não é não muito fora, até o peso chileno aqui depreciando mais. Entretanto, quando a gente pega um período maior, peguei aqui 5 anos, o que a gente assistiu? O real, se desvalorizando fortemente. A gente viu uma forte alta do dólar, ou seja, no relativo,
nossa moeda perde força em relação às outras emergentes. Isso significa, né, que mudam-se os termos de troca e o Brasil fica mais atrativo. Então, quando você olha para a bolsa em dólar, ou quando você olha para os ativos reais aqui no Brasil em dólar, que é o tema lá da manchete que eu falei do Fopom, que ele está chamando a atenção para esse boom que pode acontecer aí na economia, no Brasil em geral, em 2023, né? Ele fala que o novo presidente, independente de quem for, pode ter um cenário aí bem positivo, né? Mas a questão é, o Brasil está descontado em dólar, né? Em moeda estrangeira, quem está olhando de fora está sempre uma moeda forte. Isso fica claro aqui nesse movimento do câmbio aqui, uma depreciação de 75% contra as outras moedas aqui, né, 20, 25. Então, assim, foi bem além dos outros mercados emergentes. Então, esse é um ponto importante para monitorar dentro desse cenário. E desenhar o cenário, escolher os melhores ativos, né, é o que eu faço, é o que a Levante faz, que é uma casa de análise independente. Nossa equipe aqui com 80 pessoas trabalhando, né, para desenhar as melhores carteiras, as melhores recomendações. E muita gente me pergunta, né, dentro da Levante, eu tenho uma equipe que toca, né, que é responsável por carteiras, alocações, né, de patrimônios personalizadas. Então muita gente vem me perguntar, ainda mais nesse início de ano, quem quiser saber um pouquinho mais, nós temos os nossos consultores, vou deixar um link aqui embaixo com contato, WhatsApp, quem quiser falar com eles para começar o ano aí com uma carteira já toda organizada e um acompanhamento mais personalizado, o link está aí embaixo. Outro ponto importante é política monetária nos Estados Unidos, né, a questão dos juros. O Banco Central por lá está enxugando a liquidez, reduzindo, né, aquele movimento que ele fez desde 2020, foi o maior da história, sem precedentes, né? O chairman do Fed falou essa semana, ele falou sim, que eles vão ser rápidos nessa redução, né, do balanço do Fed. Entretanto, nenhuma decisão está tomada e eles têm sido bem atentos, né, às consequências dessa redução de liquidez no mercado americano e globalmente. Mas o ponto é o seguinte, né, quando a gente olha aqui para a taxa, né, dos títulos 10 anos nos Estados Unidos, a gente vê aqui, nesses últimos 6 meses, uma alta, né? Então, saiu aqui da casa da 1,10, 1,20 para acima do 1,70. Esse movimento aí de elevação, ou melhor, né, uma elevação nas expectativas e uma redução das recompras tem elevado a taxa de juros de 10 anos, mas quando a gente olha para um período maior, aqui no caso 5 anos, a gente vê aqui que esse nível de 1,70 ele é próximo ao pré-pandemia, né? E quando a gente olha um pouquinho para trás, é uma taxa que oscilava entre 2 e 2,5. Então, esse movimento que vai acontecer, ele já está precificado, o Banco Central americano sabe da importância e da delicadeza, né, do fato, e como foi feito em outros momentos, ele vai conduzir calibrando o mercado, tá? Então, apesar disso assustar um pouco as pessoas, não é nada que não aconteceu em outros momentos, e o Banco Central sabe conduzir isso aqui, e também a gente não está falando que os juros vai disparar, né? Mas é só uma redução aqui na liquidez no que foi feito aí nos últimos anos. Mais um ponto de atenção aqui no cenário, né? É a questão da inflação. Então, saiu o dado de IPCA no Brasil, que a gente viu uma redução, né? A gente pega a inflação acumulada aqui nos últimos 12 meses, a inflação veio da casa dos 10,74 para 10,06, acima dos 10 ainda, mas mostrando ali aquele ponto de inflexão, o que é bem positivo. E a inflação dos Estados Unidos, né, fechou o ano em 7%, ou seja, não foi um processo, né, não foi uma pressão inflacionária só no mercado local, foi global. Quando a gente olha Brasil 10, Estados Unidos 7, no relativo aqui, não foi nada ruim, né? Pelo contrário, nossa inflação, você viu uma defasagem maior do que esses 3%, mas é uma questão global e a gente começa a ter uma melhora aqui já. A gente viu essa inflexão e a política monetária aqui já tendo algum efeito, tá, pessoal? Então, é um ponto de atenção, mas a gente está vendo uma inflexão aqui. E como eu venho falando, né, por último aqui, o ponto já está no preço. O Focus aqui, o relatório Focus do início desse ano mostra uma inflação de 5%, acima ainda do que deveria ser, mas já reduzindo bastante. Uma economia crescendo praticamente nada, né, zerado aqui, um ano que devemos ter um PIB zero ou menos do que isso, essa expectativa deve cair, mas já está no preço. E uma Selic aqui em 11,75, ou seja, mais alta de juros. Então está contratado tudo isso. E no preço, né, do mercado, do que a gente vê aqui na Bolsa,
gente viu o negócio desmoronando. As taxas de juros pré-fixadas aqui em 2026 subiram, né? A gente viu aí chegando nos 12,5, caiu no finalzinho do ano, mas com esse aumento de juros de 10 anos nos Estados Unidos, a gente viu de novo aqui uma alta. E a Bolsa precificando, saindo lá dos 130 para casa dos 100, 105 aqui. Então, assim, no preço já está um cenário muito ruim. Assim, e mesmo que tudo isso aconteça, já está no preço e não está falando muito com o valuation das empresas, né, que tem reportado resultados recordes. Então, acho que é um momento positivo, porque a simetria de risco e retorno está mais favorável para o investidor, tá certo, pessoal? Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se e até o próximo.